Bom, então a partir de agora nós já estamos gravando a nossa primeira aula do semestre, pessoal, e hoje a gente vai tratar de um tema. Daqui a pouquinho vocês vão observar que eu vou compartilhar minha tela. A gente vai tratar de um tema, o primeiro tema do curso, tá certo? Chamada funções de chaveamento. Já vou colocar para cá. E aí daqui a pouco a gente compartilha a tela. E essa disciplina, ela é uma disciplina bastante básica, tá certo? Para os cursos de pós-graduação. Ela é uma disciplina bem interessante, porque ela mescla vários conceitos, ok? E vários conceitos da engenharia elétrica, né? Então a gente vai ver temas como teoria de potências, eletrônica de potência, um pouco de máquinas, tá certo? Um pouco do sistema de potência de uma forma geral, um pouco de controle, tá? E aí, depois que a gente traçar os conceitos básicos, né, que isso daí vai levar umas 5 unidades, aí a gente vai partir para as aplicações. Então, a gente vai primeiro rechear todo o curso com um corpus teórico, tá certo? Então, vai ter um forte embasamento teórico nesse curso. Depois desse embasamento, a gente vai aplicar essa nossa teoria, tá certo? Então, eu resolvi fazer essa nossa primeira aula, uma aula síncrona. Por quê? Não é que eu não tenha gravado uma aula, uma videoaula sobre funções de chaveamento. Nós temos, mas eu vou ministrar essa primeira aula, uma aula síncrona. Depois vou disponibilizar para vocês não só esse vídeo de hoje, né? Mas também a videoaula referente às funções de chaveamento, tá? E aí é bom porque vocês reveem mais uma vez e vão reforçando os conceitos e também gerando as dúvidas para que a gente tire naquela aula semanal para tirar dúvidas, ok? Vou só acender a lâmpada aqui para melhorar a visualização. Bom, então eu vou compartilhar minha tela e já vou aqui passar para vocês, de forma que vocês vão ficar acompanhando tudo direitinho aí, o que está aqui na tela, certo? Muito bem. Bom, então, as funções de chaveamento, pessoal, elas são bem interessantes porque elas te dão uma fundamentação teórica, tá certo? Para que você possa modelar um conversor que trabalha a frequências baixas, tá? Vocês vão ver que vai ser bastante comum quando a gente estiver trabalhando com eletrônica de potência, aqui na nossa aplicação, né? A gente trabalhar com frequências de chaveamento que não são muito elevadas. Por quê? Porque quanto mais elevado for a frequência de chaveamento, maiores são as perdas, tá certo? Então, frequência de chaveamento mais elevada, eu tenho maior perda para o chaveamento. E as perdas em um conversor, ela acontece de duas maneiras. Ou perda por chaveamento, ou perda por condução, tá certo? Então, elevando-se a frequência de chaveamento, eu também aumento as perdas de chaveamento desse conversor. Como no sistema de potência, né? Tudo é elevado, tensão elevada, corrente elevada, tá certo? Via de regra é assim que funciona. Então eu não posso ter perdas elevadas, né? Por quê? Porque se eu tiver perdas elevadas, né? Um percentual de perda elevada em relação à potência nominal do conversor, significa que essas perdas, por menor que seja esse potencial, se eu tenho um conversor de potências altas, essa perda ela pode comprometer o funcionamento dos interruptores, porque a perda ela diz muito respeito aos interruptores, como eu falei para vocês, perda de condução e também perdas por chaveamento. Aumentou as perdas de chaveamento, pode ser que o interruptor ele fique comprometido, ele chegue até a apresentar problemas, né? E na pior das hipóteses, ele pode
realmente estourar, tá certo? E é isso que a gente não quer, a gente precisa evitar isso aí, uma situação extrema. Então, via de regra, no sistema de potência, dada a limitação do estado da arte, né, dos interruptores, dos semicondutores, né, a gente ainda tem várias limitações, né? Muito embora isso já tenha, nos últimos anos, melhorado bastante, mas nós temos bastante limitação hoje em dia. Então, se você tem conversores que trabalham aí na ordem dos megawatts, né? Aí você vai trabalhar ali com interruptores que trabalham na faixa dos quiloamperes, lá, 6 quiloamperes, 8 quiloamperes, e que podem suportar tensões reversas na ordem de kilovolts também, tá certo? 2,6 kV, 3 kV, 4 kV. Mas mesmo assim ainda é muita limitação quando se trata de megawatts. Tá certo, pessoal? Então, assim, aumentou a potência, você diminui a frequência de chaveamento. Quando a gente está trabalhando no sistema de potência, uma maneira da gente modelar esses conversores de uma forma mais simples, né, para estudar efeitos, né, eu estou num processo de conversão, né, estou com um retificador, digamos, que está pegando uma energia proveniente de um LCC, né, uma natureza contínua, e convertendo em energia do outro lado de natureza alternada, certo? Ou o contrário, se eu tenho um inversor, no caso aí eu estava falando do inversor, né? CC para CA. Ou se eu tenho um retificador, né? Eu tenho energia de natureza alternada e quero converter para essa energia de natureza contínua. Isso acontece em baixa frequência, né, para sistemas de potências elevadas, como eu já expliquei. E uma maneira de modelar para estudar efeitos, né, ou fenômenos que ocorrem desse processo de conversão é através das funções de chaveamento. É uma maneira simples, tá? Cuja matemática é uma matemática mais acessível para que possa possibilitar com que nós modelemos os nossos conversores, tá? E possamos desenvolver esses estudos acerca de fenômenos que corriqueiramente ocorrem. Então, nessa apresentação, nessa nossa aula, a gente vai ver um pouquinho dos objetivos, né? Por que estudar função de chaveamento, né? De certa forma, já estou contextualizando isso aí. Uma introdução às funções de chaveamento propriamente dita. Então, a gente vai mais ou menos até aqui nessa aula de hoje, tá? Que eu quero desenvolver isso aí com vocês, que a gente chegar a um consenso, tá? E aí chamo a atenção de vocês mais uma vez para a necessidade de vocês, se possível, revisarem essa aula, né? Ver novamente esse vídeo. Eu vou depois colocar no YouTube, tá? Porque quando ele fica aqui no Teams, ele só dura 20 dias, aí o Teams descarta. Estando ele no YouTube, eu deixo somente o link aqui no Teams. Aí vocês clicam no link e já manda lá ele já direciona vocês para o YouTube, aí fica tudo certinho. Muito bem. E aí a gente vai evoluindo aqui com a nossa aula, onde ele diz o seguinte, olha só. O objetivo principal dessa técnica é descrever matematicamente as formas de ondas dos conversores. Tá? Então, como é que eu posso descrever matematicamente, né, através de uma matemática que eu ainda não conheço, a gente ainda não conhece, até o final da aula a gente vai estar mais ou menos apresentado para ela, mas a gente ainda não conhece, mas como é que através de uma matemática, tá certo? Simples, eu posso representar ou prever as formas de ondas de certos conversores, seja ele um retificador, seja ele um inversor, por exemplo. Pois as funções de chaveamento nos dão essa possibilidade.
E aí diz o seguinte, descrever matematicamente as formas dos conversores, tá certo? Isso aí seria o objetivo principal. E isso aí, essa teoria, ela não é exatamente nova, né? Ela foi inicialmente proposta por esses dois camaradas aqui no artigo que sai em 76, para modelar ainda na época, ciclo-conversores. Esses ciclo-conversores foram os precursores dos inversores de hoje. Então, através desses ciclo-conversores, você, por exemplo, controlava um motor de indução, entendeu? Então, uma máquina CA você poderia controlar através desses ciclo-conversores. Eles eram inversores limitados, tá? Trabalhavam com ceifamento de formas de ondas, por isso eles geravam bastante harmônicas, mas funcionavam, né? Você convivia ali com as harmônicas presentes na máquina, né? E superaquecer um pouco os enrolamentos e etc., mas, devido às harmônicas em frequências mais elevadas do que a frequência da rede elétrica, mas você podia conviver com isso, certo? Eu tenho aqui esse artigo, olha só, foi esse artigo aqui em 76 que foi publicado pela primeira vez, algo nesse sentido das funções de chaveamento, tá? Aí depois esse conceito foi usado para modelar outros equipamentos em eletrônica de potência. Então, a partir daí, a eletrônica de potência ganha um desenvolvimento mais efetivo, tá certo? E aí, ganha um desenvolvimento mais efetivo. E aí você pode expandir esses conceitos das funções de chaveamento para outras aplicações envolvendo a eletrônica de potência, tá? Alguém quer falar? É que eu ouvi. Ninguém quer falar, né? Ok. Bom, tudo bem. Então, e tem vários outros trabalhos mais recentes, né? Esse trabalho aqui de 84, Wood, trabalho do professor Piloto aqui na UFRJ, 94, e do Souza, Wilcox Souza, em 2007, também aplicaram esses conceitos para modelar conversores chaveados, tá? Então, são os trabalhos mais recentes, esses dois últimos aqui, que foram citados. Tá? Mas o conceito, pessoal, a gente vai já ver uma aplicação, vamos aprender na prática como é que isso funciona, tá certo? Na aula de hoje, o meu objetivo na aula de hoje é mostrar para vocês qual é o princípio de funcionamento e explorar um pouquinho da matemática, se for possível, tá certo? Mas pelo menos o princípio de funcionamento eu quero mostrar para vocês, né? Então, vamos lá. A gente vai começar com um conversor bem simples. É um retificador, certo? Então, eu tenho aqui, olha só. Do lado esquerdo, o lado CA. Do lado direito, o lado CC. Eu tenho as reatâncias de comutação aqui, olha só, em cada uma das fases. E eu tenho um conversor, tá certo? Eu tenho um conversor trifásico. Esse conversor trifásico, ele tem 2 interruptores por fase. Ok? Então, o conversor trifásico tem 2 interruptores por fase, tá? E esses interruptores, eles são tiristores. Portanto, eles trabalham a baixa frequência. Então, a gente sabe que os tiristores, eles não trabalham a uma frequência elevada. Eles trabalham a uma frequência baixa, tá certo? Os tiristores trabalham a baixa frequência. Seria, por exemplo, o princípio básico do retificador para esses parques solares, por exemplo, professor, trifásico? Não, aqui não, Rodrigo. Para os solares, a potência ainda é baixa, então eles fazem com interruptores mais rápidos. Entendi.
geralmente IGBT aqui, tá certo? Quando a potência é muito elevada, aí isso aqui passa a ser tiristor, tá certo? Então, por exemplo, se eu estou num parque solar, esse parque solar, ele tem, vamos lá, uma determinada potência, nem vou chegar em números agora, mas é uma potência muito mais baixa do que o que se encontra, por exemplo, no sistema de geração, tá? No sistema de geração que eu digo, mais Tipo eólica, aerogerador, por exemplo. mais clássico, ok? Então, vamos tratar em números. Então, se eu estou trabalhando num parque solar de 1 megawatt, certo? Então, eu tenho tecnologia hoje para trabalhar com interruptores a frequências mais elevadas. Então, eu trabalho com IGBT. Então, eu tenho um SVC, tá certo? Um conversor, fonte de tensão, tá? Conversor fonte de tensão, baseado em IGBT. Mas se eu estou, por exemplo, vamos lá, Belo Monte. Aí eu tenho potências bastante elevadas, mas tem que fazer... Agora eu estou entendendo. Quando o senhor fala potência, agora eu estou entendendo. Só que os níveis, eles basicamente falam as mesmas coisas, mas os níveis são completamente diferentes, né? Sim. Lá eu tenho 2 links de 4 gigawatts, mas tenho que fazer isso aí também. Então eu tenho que usar uma outra classe de interruptor, interruptores que trabalham a frequências baixas, porque lá a potência é altíssima. Tá certo? E o nível de dissipação fica tão alto que se você não tomar cuidado, né, com essa frequência de chaveamento, e aí eles trabalham na ordem de frequência da rede elétrica, aí você estoura tudo. Então, assim, mas a ideia é essa. Eu tenho aqui um retificador trifásico, né, baseado em tiristores. Esses tiristores, eles vão, é um tiristor, por enquanto eles são tiristores clássicos, ou seja, eu tenho ali, ele vai funcionar quando a tensão direta, ou seja, a tensão anodo-catodo for positiva, tiver positivo aqui embaixo, negativo em cima, e eu injetar um trem de pulso no gate. Aí ele conduz. E o bloqueio é natural, o bloqueio é pela tensão da rede elétrica. Quando a tensão da rede elétrica inverter, ou seja, quando polarizar reversamente, quando aqui ficar negativo aqui embaixo e positivo em cima, ou seja, a tensão da rede ela inverter, né, passar para o semiciclo negativo, ele bloqueia. Ele bloqueia naturalmente. Ele bloqueia pela rede. Mas eu tenho condição de acioná-lo. Agora, se eu colocar 2 camaradas desses em antiparalelo, imaginem outro desse aqui, um espelho desse, só que virado de ponta cabeça. Então, o anodo está para cima, o cátodo para baixo, eles em paralelo. Então, eu posso controlar um no semiciclo positivo e o outro no semiciclo negativo. Então, eu controlo ambos os gatilhos nos 2 semiciclos, tá? Então, seria outro interruptor, tá? Seria outro interruptor. GTO, por exemplo, seria outro interruptor. Mas a gente vai se contentar com esse aqui. Então, por enquanto, eu só consigo gatilhar no semiciclo positivo. Então, eu controlo a entrada em condução, bloqueio nada. Então, 2 interruptores por fase, tá certo? E desse lado aqui eu tenho o lado CC, certo? CA e CC. Como é que eu posso modelar cada uma dessas chaves? Tá? Essas chaves, antes de mais nada, pessoal, elas têm 3 estados. Vocês notam os 3 estados que existem?
elas podem estar conduzindo, tá certo? Ou seja, eu tenho corrente circulando aqui, tenho tensão reversa, tá? Então, se ela estiver conduzindo, é uma posição da chave, tá certo? Elas podem estar bloqueadas. Tá certo? É a segunda condição. Aí você diz, mas professor, o senhor não falou que são três posições? Mas eu falei a chave não como sendo essa aqui individualmente, mas como se eu pudesse pegar essas duas chaves aqui de uma mesma fase e substituir por uma só. Certo? Então ela teria três condições. Primeiro, a chave de cima conduzindo. Segundo, a chave de baixo conduzindo. E terceiro, nenhuma dos interruptores conduzindo. Tá certo? Ou seja, isso significa o quê? Significa que, no primeiro caso, eu tenho a corrente na fase A indo do lado CA para o lado CC. No segundo caso, a corrente na fase A vindo do lado CC para o lado CA. Olha como mudou o sentido. E no terceiro caso, a corrente da fase A nem existe porque ela está desligada, essa chave. A corrente está fluindo entre as fases, por exemplo, B e C. Então, eu posso substituir esses dois interruptores por uma só chave de três posições. E eu posso fazer isso para as três fases. Então, o meu novo desenho seria esse aqui, pessoal. Tá certo? Primeiro caso, a corrente na fase A fluindo num sentido tal que ela leve energia do lado CA para o lado CC. No segundo caso, que é esse aqui, menos 1, a corrente fluindo no sentido tal que leva energia do lado CC para o lado CA. E no terceiro caso, a corrente nesse ponto aqui, onde não existe corrente na fase A. A corrente flui entre as fases B e C. De uma forma ou de outra. Ou vindo da fase B e voltando pela fase C, ou então vindo pela fase C, tá certo? Aqui, e voltando pela fase B, certo? Pode também vir por aqui, ó, fase C e voltando pela fase B, tá? Então, essas duas condições poderiam ocorrer. Tá certo? Desse modo, de toda forma, né, professor? Desse modo, nunca vai se permitir que haja um momento em que as chaves, algumas das chaves estejam na mesma posição, né? Por Não, conta do porque retangular trifásico, né? Que vai mudando. você tem que evitar um curso de braço, né? Porque se você estiver fluindo aqui e aqui fechar de alguma maneira, então você vai colocar tudo em curto-circuito. Tá certo? Exatamente. Então aí você joga todo mundo em curto-circuito, aí fica bem complicadinho, tá? Mas se a corrente está fluindo, olha só, aqui esse desenho guarda bastante coerência. Vamos dizer que eu estou vindo da fase A, olha só, do jeito que estão as posições aí das chaves, tá? Eu venho da fase A, a única possibilidade é subir, não posso descer aqui, não posso descer aqui, a única possibilidade é descer pela carga. Volto por aqui, não posso subir aqui, não posso subir aqui, a única possibilidade é voltar pela fase C. Então, nesse caso aqui, tá certo? Eu tenho a corrente fluindo da fase A, passando pela carga e voltando pela fase C. Ok? Mas aí as possibilidades são várias, né? Então, o que eu fiz? Eu substituí por fase aqueles dois interruptores por um só, porém, esse um só representa ambos os interruptores, porque ele tem três posições. Perfeito? Muito bem. E agora, como é que eu vou representar isso na prática? Eu vou dizer assim, olha, se o condutor da fase, daquela referida fase, o condutor superior estiver conduzindo, essa chave
ganhará o valor unitário, 1. Se aquela fase não estiver conduzindo nada, ela ganhará valor 0. E se a corrente, ao invés de estar fluindo daquela fase, daquela fase, do sentido CA para o sentido CC, ela estiver do sentido CC para o CA, estiver voltando, então ela ganha o valor menos 1. Certo? Então, se ela estiver partindo daquela fase, é 1. Se estiver voltando por aquela fase, é menos 1. E se não estiver conduzindo naquela fase, é 0. Então, eu estendo isso para as três fases. E agora, eu posso muito bem conviver com essa função, admitindo que isso daí seria a função de chaveamento na fase A. Eu desenhei uma forma de onda aqui qualquer, só para representar. Matematicamente, pessoal, essa forma de onda aqui ela é conhecida como uma forma de onda quase quadrada. Tá certo? Esse ângulo aqui não, essa distância aqui, é porque eu estou já colocando aqui os ângulos, né? Mas esse intervalo aqui, melhor dizendo, é igualzinho a esse, ó. Aqui, daqui para cá eu tenho, aqui é 0, 180, 360. Então, aqui, literalmente, partiria em 2 o meu período, e essa distância aqui é igualzinha a essa. Então, esse intervalo é igualzinho a esse. Certo? Então, se esse intervalo é igualzinho a esse, tá? E eles são simétricos, né? Essas formas de onda são simétricas. Esse intervalo aqui também é igualzinho a esse, tá? Então, é dita quase quadrada essa forma de onda. E esse ângulo aqui seria o ângulo de disparo do meu tiristor, da minha chave agora, né? Digamos, aquela chave aquela determinada chave que a gente modelou ainda há pouco. Isso aqui seria para a fase A. Para as fases B e C, eu simplesmente jogaria isso aqui, 120 graus atrasado para a fase B e começaria bem aqui, e 240 atrasado para a fase C. Certo? Começaria bem aqui, tá? Então, geralmente, quando vocês forem estudar, nos livros, vocês vão ver essas formas de onda, uma abaixo da outra, para notar bem a defasagem e elas não ficarem confusas. Por mais que eu escolha uma cor diferente, se eu colocar aqui em cima, olha só, vai ficar bem confuso as três fases. Então, geralmente, nos livros, traz uma abaixo da outra, que aí você destaca bem. Talvez eu tenha até alguma figura, assim, nessa apresentação, ou não, eu não lembro, tá certo? Agora, matematicamente, como é que eu posso representar isso aqui? Tá certo? Matematicamente. Aí eu vou apresentar aqui a matemática, né, que é através das funções de Fourier, tá certo? E aí fica como dever de casa para vocês darem uma refrescada na memória na série de Fourier e tentar reproduzir isso aqui matematicamente. Muito embora eu já dei aqui uma boa noção, porque aqui daqui a pouco tem um pouquinho de matemática, tá? Muito bem. Então, seguindo aqui, olha, só para lembrar que uma série de Fourier, ela, na sua forma mais geral, ela é composta por essas três parcelas, né? A0/2, esse AN cosseno de N ômega t e BN seno de N ômega t, certo? Que varia de 1 a infinito, porque ela é uma série infinita. Isso aqui é o que a gente conhece como valor médio, tá? O valor médio, no caso aqui o valor médio sobre 2, né? O valor médio, ele é definido como sendo essa equação aqui, tá certo? 1 sobre o período, tá? Da integral dessa função no tempo, ok? Essa dita função que eu estou estudando, de menos t até mais t. Aqui ele colocou t sobre 2, tanto faz, não tem problema nenhum. Aqui seria os termos pares e aqui seriam os termos ímpares. Os termos pares são aqueles que multiplicam as funções pares, né?
cosseno é uma função par. E os termos ímpares são aqueles que multiplicam as funções ímpares, né? Função seno, que é uma função ímpar. O cosseno é uma função par, porque o cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa. Então, cosseno de 120 é igual ao cosseno de menos 120. Então, os dois têm o mesmo valor. E o seno é uma função ímpar, porque o seno de alfa é menos... Aliás, o seno de menos alfa é menos o seno de alfa. Mais uma vez, o seno de menos alfa é igual a menos o seno de alfa. Ou seja, o seno de menos 120 é menos seno de 120, tá? Então, isso aí faz com que essa função seja uma função ímpar, ok? Então, quando eu tenho qualquer função, pessoal, qualquer função periódica, eu posso desmembrá-la nessa série, certo? É a partir daí que a gente vê os harmônicos. Então, se eu tenho uma função que é um seno perfeito, só vai aparecer o seno, ela não tem valor médio, não tem os termos pares, só vão aparecer os termos ímpares, e como ela é um seno perfeito, só vai aparecer a própria função seno. Mas se eu tenho uma função quadrada, por exemplo, aqui uma forma de onda quadrada, então aparecerão com certeza as harmônicas, tá? E aí, se vocês resolverem um pouquinho de exercício, vocês vão chegar a algumas experiências e conclusões bem interessantes, tá? Então, eu vou deixar como tarefa de casa vocês revisarem essa matemática aí da série de Fourier. Então, voltando mais uma vez aqui para a nossa função de chaveamento, eu vou simplesmente adequar ou modelar essa forma de onda aqui, que eu já tratei como sendo a função de chaveamento para a fase A desse retificador, tá certo? A função de chaveamento para a fase A desse retificador. E eu vou jogar ela na forma de uma série de Fourier, certo? O que eu vou fazer? Olha aqui. Inicialmente, tá? Eu vou deixa eu só voltar aqui. Eu tenho que colocar aquela forma de onda, pessoal, nesse formato aqui, tá certo? Tenho que colocar nesse formato. Então, aí a gente já pode ir cancelando algumas coisas. Olha só. Se a gente observar, essa forma de onda aqui, ela é totalmente simétrica com relação ao eixo horizontal. Se ela é totalmente simétrica com relação ao eixo horizontal, significa dizer que essa energia aqui, ó, no semiciclo positivo, é igualzinha à energia do semiciclo negativo. Portanto, eu não tenho saldo de energia aqui entre um semiciclo e outro, e o valor médio é nulo. Então, eu volto aqui, ó, digo, olha, eu nem preciso me preocupar com essa parcela, porque é zero. Certo? Nem preciso me preocupar com essa parcela, porque é zero. Aí vou novamente... Isso aqui eu estou falando para vocês, dada um pouco de experiência que eu tenho na resolução do Fourier, né? Mas isso daqui vocês, resolvendo bastante, vocês vão chegar à mesma conclusão, tá certo? Aí eu volto para cá. Eu digo, olha... O que eu vou fazer? Certo? O que eu vou fazer? Eu vou dizer que essa função, ela bem aqui é zero, tá certo? Ela tem um atraso de alfa. Nesse tempo aqui, ó, de alfa até 180 menos alfa, ela tem um valor unitário. E de 180 mais alfa até 360 menos alfa, ela tem um valor menos 1, certo? Então, eu venho para cá de novo e escrevo tanto no AN quanto no BN. É isso aí que eu falei. Então, vocês vão observar que um desses camaradas vai se anular.
vai ficar somente um deles, tá? Então, um vai se anular, ficando somente o outro. Para essa função, que ela é bem simétrica, ok? E aí eu vou deixar isso aí como exercício para vocês descobrirem. De forma que eu já trago aqui para vocês quanto é que fica a função de chaveamento, tá? Professor, eu resolvi, não achei cosseno, eu achei todo mundo seno. Pode? Claro que pode. A diferença entre o seno e o cosseno são 90 graus. Então, tem gente que prefere trabalhar com seno, tem gente que prefere trabalhar com cosseno. Não tem problema nenhum, tá? Professor, mesmo que eu ache todo mundo seno, como é que eu faço para passar para cosseno? Olha, se você tem seno e quer passar para cosseno, basta você atrasar de 90 graus. Então, você tem o seno, atrasou de 90 graus, eles transformam no cosseno. Então, bota menos π sobre 2 em todo mundo que eles transformam no cosseno. Muito bem. Aí, o que acontece? Isso aqui é a função que eu cheguei na fase A. Olha só como é que ela é. Eu tenho aqui a fundamental, aparece quinto harmônico, aparece sétimo harmônico, 11º, tá certo? E por aí vai. Aí vai aparecer um monte de coisa aí. Isso aqui é fase A. Para fase B, então eu só preciso resolver para fase A, pessoal. Fase B, eu pego isso aqui, ó, e diminuo de menos 2π sobre 3. Então vai ficar menos 120. Então menos 2π sobre 3 em todo mundo, em todos os argumentos. Certo? E fase C, menos 4π sobre 3. Então menos 240 em todos os argumentos. Então eu cheguei a esse valor aqui, ó. Então, tenho a função de chaveamento na forma matemática. Eu cheguei a essa função de chaveamento na forma matemática, certo? Aí, chamando mais uma vez, alertando aí para vocês, chamando a atenção, que é preciso que vocês façam uma pequena revisão aí na série de Fourier, tá certo? Então, já é a primeira matemáticazinha que a gente já vai tratar nesse curso. Muito bem, agora vem os conceitos da elétrica, né? Até agora a gente está fazendo matemática. Agora vem os conceitos da elétrica. Cheguei a esses valores, aí eu digo o seguinte, olha, as correntes no retificador, tá certo? Na fase A, o que eu vou ter? Volto mais uma vez para aquela forma de onda, tá certo, pessoal? Voltei para a forma de onda. Vocês concordam que isso aqui é a corrente, aliás, é a função de chaveamento da fase A. Vocês concordam com isso, pessoal? Sim, Todo mundo concorda com isso? Sim. Ok, Rodrigo? Concordo. Beleza. Então, aqui é a função de chaveamento da fase A. Ok. Pronto. Aí eu pergunto, vamos olhar para, vamos lembrar dessa foto aqui, que eu não tenho como colocar nos dois slides, porque eu não tenho dois slides mostrando, eu não tenho no mesmo slide essas duas figuras. Então, isso aqui é a função de chaveamento da fase A. Vamos analisar somente para a fase A, depois a gente estende para as fases B e C. Okay. Agora eu vou mostrar o desenho do conversor. Olha só o conversor. Esse conversor é o seguinte. Desse lado aqui, eu tenho corrente CA. Vocês concordam com isso? Sim. E desse lado, eu tenho corrente contínua. Vocês concordam com isso também, né? Isso. Sim. Se a distância for bem alta, pessoal, essa corrente aqui vai ser praticamente constante. Porque o indutor, a indutância é uma característica que ela se opõe à variação de corrente. Então, quanto maior for a indutância, mais lisa é a corrente, tá certo? Então, muitas vezes eu ponho esse indutor aqui para alisar a corrente lá do barramento CC. Perfeito? Então, eu vou chamar essa corrente aqui, ó, de I0 ou então ID. Em algumas literaturas, vocês vão conhecer como ID, de direct, tá? Outras I0. Tá? Mas é a corrente contínua, a corrente do lado CC. Perfeito? Agora, vou voltar lá para a forma de onda. Tá certo? Essa daqui, vocês me disseram, vocês concordam que é a função de chaveamento lá da fase A, do meu retificador. Tá? Sim. Isso. Nesse momento aqui, as duas chaves estão fechadas. A chave da fase A está fechada, ela não conduz.
Então, quanto é que é a corrente aqui na fase A? 0. 0. Concordam com isso, pessoal? Todo mundo? Concordo. Sim. Nesse momento aqui, a chave A, a chave da fase A, ela está conduzindo. Porém, está conduzindo o interruptor de cima, né? O superior. Quanto é que vale a corrente nesse momento aqui, pessoal? Em relação à corrente CC? Ele está conduzindo, professor, então vale de mais um, né? Digamos assim. Não, Vale o valor. mais um é o valor da chave, mas em relação à corrente CC, se eu chamar a corrente CC é igual a I0. Quanto é que vale a corrente na fase A nesse momento aqui? I0. Concorda, Rodrigo? Essa aqui é a corrente na fase A, do lado CA. Na Sim. verdade, isso aqui não é a corrente, é a função de chaveamento. Mas a função de chaveamento, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a corrente na fase A, ela vai ser a função de chaveamento vezes a corrente CC. Ok? Porque quem fornece deixa eu botar novamente aqui, ó. Quem fornece a corrente para esse lado aqui, o valor dela é isso aqui. Se aqui não, se esse interruptor não conduz, ó, essa corrente aqui é 0. Mas eu pergunto, essa corrente aqui é 0? Não, essa corrente aí nunca vai ser 0. Nunca vai ser 0. Sempre vai ser I0. Vamos chamar de I0, tá certo? Mas aqui eu posso ter um momento onde no lado CA a corrente seja 0. Mas se esse camarada aqui está conduzindo, quanto é que vale o valor dessa corrente nesse momento? Como é, professor? Repete aí, por favor, a pergunta. Se o T1 estiver conduzindo, Certo. nesse momento, quanto é que vale a corrente do lado CA? Olha só, ela faz esse caminho aqui, ó. Bem, ela vai valer o I0, então. I0. Ela vai valer I0. Tá certo? Então, eu vou chamar de I0 porque ela está indo nesse sentido, tá certo? Certo. Agora, se quem estiver conduzindo, quem está conduzindo nesse momento é o T4, esse de baixo. Então, eu tenho a corrente assim, ó, vindo para cá e voltando. Quanto é que vale o valor da corrente nesse momento? Menos I0. Menos I0. Então, essa é a conclusão que eu queria chegar. Então, aqui, muito embora seja a forma de onda da função de chaveamento, ele se transforma na forma de onda da corrente do lado CA se eu multiplicar por I0. Sim. 0 mais 0 menos I0. Entenderam? Beleza. Por isso que eu digo lá na frente, olha só. IA é igual a função de chaveamento vezes o I0. Que aqui, por acaso, eu estou chamando o IDC. Ok, Helder? Tranquilo, professor. Pronto, e vale para a fase B e vale também para a fase C. Aí o que eu vou fazer? Em relação às equações que eu já tenho, olha só, o que eu vou fazer? A função de chaveamento, eu já tenho as 3 funções de chaveamento. Vou multiplicar cada uma delas pelo IDC, que é o mesmo, né? Aí vou chegar a esses valores aqui, ó. São as mesmas equações, porém aqui apareceu o IDC. Antigamente não tinha o IDC aqui, era só o 2 raiz 3 sobre π. Certo? Vocês lembrarem, ó. Antigamente era assim. Opa, foi demais, hein? Antigamente era só isso, ó. Agora passa a ser isso. Multipliquei pelo IDC. Volta aí, professor, o slide, só para me entender. Agora passa o slide, professor, por favor. É a mesma multiplicado pelo IDC. Sim, sim. Então, a corrente do lado CA é a corrente do lado CC multiplicado pela função de chaveamento. Tá certo? Muito bem. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, eu vou usar um conceito de conservação de energia e dizer o seguinte.
a potência do lado CA é igual à potência do lado CC. Nesses conversores, pessoal, a perda de energia, o rendimento dele é altíssimo. Então, a perda de energia de um lado para o outro, pelo processo da conversão, é muito baixa. Né? Então, é a ordem de 3%, 4%, 5%, 3% a 5%, digamos. Pois é uma curiosidade que eu tinha, né, professor? Mas isso porque a gente está falando de sistemas, digamos assim, de baixa frequência e alta tensão, né? Porque se a gente parar para pensar voltando um pouco, né, para inversores de solar, a perda é na casa de 25%, por exemplo. É altíssimo. A perda aonde? No processo de conversão? Eu acho que você está falando a perda de uma forma geral. A perda de uma forma geral. Ela é baixa, entendeu? Mas quando você junta tudo, aí você vai ter uma perda alta. Mas eu estou falando só no processo de conversão, tá certo? CA, CC. Só no conversor, Rodrigo, a perda é baixa, tá certo? Para potências mais altas, ela fica também muito baixa, porque a frequência de chaveamento ela cai muito. Né? Porque uma coisa é você estar com uma frequência de chaveamento de 60 Hz, digamos, 120 Hz. Outra coisa é estar 20 kHz. Né? Então, são coisas mundos bem distintos. Tá certo? Então, a gente vai adotar isso como uma verdade. A gente sabe que não é exatamente verdade, mas a gente vai adotar só por uma questão de simplificação e por uma questão também didática. Desse caso, despreza as perdas. Eu vou desprezar as perdas, tá? Então, estou considerando a potência do lado CC, que é a tensão CC multiplicado pela corrente CC, é igual à potência do lado CA, que é a soma das potências em cada uma das fases. Tensão na fase A vezes a corrente na fase A, olha só, que na verdade é a corrente a corrente IDC, né? A corrente direta, a corrente contínua, vezes a frequência, a função de chaveamento daquela determinada fase. Então, isso aqui para as fases A, B e C, certo? Considerando que essa corrente IDC é diferente de zero, eu posso colocar isso aqui em evidência e cancelar todo mundo aqui, ó, o IDC, tá? Considerando que ela é diferente de zero. Porque se ela for igual a zero, nem tem sentido a gente estar falando nisso, né? E aí eu cheguei, olha só, através das funções de chaveamento, pessoal, era até aí onde eu queria chegar na nossa aula de hoje. Então, através da função de chaveamento, eu modelei matematicamente e eu posso estimar qual é a forma de onda da minha tensão do lado CC em função da tensão do lado CA. Vocês verem como essa matemática aqui, apesar de simples, ela é muito poderosa, tá? A partir da tensão do lado CA, eu modelo ou eu exprimo a minha tensão do lado CC. Então, a tensão do lado CC, ela depende diretamente da tensão do lado CA. Se eu tenho tensões do lado CA muito bem comportadas, eu terei uma tensão do lado CC bem comportada. Se elas estiverem bem desbalanceadas, com muitas distorções, isso vai se refletir para o lado CC. Isso é algo muito importante. Tá certo, pessoal? E aqui as funções de chaveamento. Aí, para a gente finalizar a nossa aula, eu fiz algumas simulações só para mostrar para vocês, olha só. Certo? Modificando aí o meu ângulo de fase, né? Tá? Então, eu tenho aqui são as funções de chaveamento. Eu acho que eu peguei, vocês viram que se eu for utilizar as funções, as séries de Fourier, elas são séries infinitas, né? Mas em algum tempo eu tenho que brecar isso, porque eu não vou ficar fazendo conta para o resto da vida, né? Infinitamente. Então, eu brequei na 51ª harmônica aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho essas funções com essas ondulações aqui, porque elas estão travadas, tá? Eu estou falando dessas equações aqui, ó, bem aqui. Deixa eu pegar aqui para você. Pronto, isso aqui. Então, eu considerei até a 51ª, se eu não me engano. Se você pegar pouca coisa, a forma de onda fica bastante defasada. Isso aqui para
desenhar as formas de onda das funções de chaveamento, tá? Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Você Ah, pode voltar um pouquinho naquele modelo trifásico lá, aquele desenho, por favor? Pronto. Nesse modelo aí, assim, duas perguntas, né? Aí, assim, eu vou começar a fazer umas perguntas bem idiota. Mas vamos não lá. existe pergunta idiota, não. Pode falar. Não, quando a gente analisa esse circuito aí, o senhor está imaginando que o lado CC é a geração, correto? Não, o lado CA é a geração, tá O certo? lado CA é a geração. Aí, como a impedância, né? Ela está intimamente ligada, digamos assim, a essa qualidade da forma de onda que vai ser trabalhada aí pela eletrônica de potência, né? Digamos Aham, assim. isso. Essa impedância, em termos práticos, ela se refere a que equipamento? Seria o transformador ou a própria máquina de geração que vai ser aplicada? Não, na Um verdade, conjunto, na né? verdade é o seguinte, a gente tem que se preocupar, isso aqui é o conversor, tá certo? Essa reatância aqui é do próprio conversor. Ah, tá O certo, tá conversor já vem certo. com essa Então, tudo reatância. isso Por aí, quê? essa impedância ainda é dentro do conversor, não é externa, né? Aqui já é. Por quê? Porque quando a gente vai vendo mais lá na frente algumas outras aplicações, talvez a gente veja alguma aplicação para HVDC, vocês vão observar que para que ele funcione corretamente, deixa eu botar uma figura aqui mais apropriada, essa daqui. Para que ele funcione corretamente, pessoal, é necessário que essa Ajustar. Isso distância aí. de comutação ela tenha um certo valor, porque a comutação entre esses interruptores, elas não acontecem instantaneamente, tá certo? Esse daqui está no estado 1 e passa para o estado 0 de bloqueio instantaneamente. Não é assim que acontece. Leva um certo tempo para ele cair e leva um certo tempo, tá certo? Para o outro assumir. Ou seja, esse aqui vai bloquear, enquanto, digamos, esse aqui vai assumir, vai conduzir. E há um cruzamento entre essas correntes, tá? Entendi. E significa dizer que pode ser que exista corrente de circulação aqui, ó, durante esse cruzamento. Então, ela não pode ter um valor qualquer, tem que ter um certo valor. Eu tenho que garantir isso. A única forma de eu garantir é se eu colocar o meu elemento físico no meu conversor. Não posso deixar isso aqui, por exemplo, como se fosse a dispersão de um transformador. Porque a dispersão de um transformador pode ser qualquer um e pode não garantir e eu posso, aquele tempo, né, necessário para a comutação e eu posso ter algum problema de curto-circuito. Se eu tenho um mini curto-circuito acontecendo a Pois cada. é, era o que eu estava imaginando, é que esse elemento, né, digamos assim, ele está servindo como uma espécie de amortecedor para a transição, né? Claro, Se ele não houvesse, se não existisse, né, você é, estaria puxando um curto direto, digamos claro, assim. claro, tá certo? Então, isso aqui, sim. Agora, com relação a essa pergunta ainda, né, para complementando, é claro que nesse ponto aqui, ó, as tensões A, B e C, nesse ponto aqui, são as tensões da rede elétrica. E elas vão depender da potência de curto-circuito nesse ponto. Ou seja, se você Sim, está numa parte da rede que a potência de curto-circuito é baixíssima, uma parte da rede super fraca, a tendência dessas tensões é serem desbalanceadas e distorcidas. Se elas serão mais ou menos, depende do tipo de carga que eu tenho nessa região. Tá certo? Então, isso aqui pode se refletir bastante lá para o meu retificador. Para a tensão que entendi. eu tenho lá no meu retificador, tá certo? Professor, como é que poderia melhorar isso aí? Várias formas. Mudança de transformador, de acoplamento, inserção de filtros, tá certo? Ou um conversor antes desse que pudesse fazer essa correção. Então, tem várias maneiras de atuar nisso. Agora, se eu não fizer nada, aí essa tensão desbalanceada e distorcida do lado CA se refletirá para o lado CC. Não tem nem o que conversar. Tá certo? Show de bola. Beleza. Então,
Aí vocês estão vendo, aí, como eu parei na 51ª harmônica, aí vai aparecer aqui alguma ondulação. E essa ondulação também vai se refletir na tensão de saída. Não se refletiu muito não, até que ficou bem comportado, tá certo? Aqui eu fiz a simulação para o alfa igual a zero, então ele se comporta exatamente como um conversor de 6 pulsos, como se fossem diodos. Olha só, essa forma de onda aqui, vocês observaram, pessoal, que eu aqui não tenho nenhum simulador eletrônico. Essa forma de onda é produto desse equacionamento. Aqui é só matemática. Mas a gente leva a crer que eu fiz isso a partir de um simulador eletrônico. E não foi. Tá certo? Vou modificar esse ângulo aqui. Tá? Vou modificar esse ângulo. Então, olha só. Para 0, para π sobre 2. Olha só, até essas ondulações aqui, ó, se você fizer, mesmo que você faça num simulador eletrônico, se você colocar tudo direitinho, né, tudo ideal, isso aqui não aparecerão esses efeitos, esses fenômenos. Vai aparecer aqui bem comportadinho essa queda, tá certo? Como se fosse parte do senoide. Mas na prática você vê isso mesmo, tá? Então, essa matemática aqui, ela é muito poderosa, tá? Das funções de chaveamento. E isso aqui, ó, se você aumenta esse ângulo para... você aumentou, nesse caso aqui, para 22,5, aqui para 45 graus. Tá? 0, 22,5, 45. Perfeito, pessoal? Então, eram esses pontos que eu queria discutir com vocês, tá? Eu vou carregar através do Teams esse slide, né, em PDF para que vocês tenham, mas fica como um dever de casa vocês estudarem um pouquinho dessa teoria, tentar reproduzir, ver a matemática para a gente discutir mais na aula de tirar dúvidas na próxima semana. Eu vou, hoje é quinta-feira, eu vou colocar o material até amanhã, mais tardar sábado, para vocês estudarem. Terça-feira não teremos aula, né? Para dar mais tempo vocês absorverem. Na quinta-feira teremos aula de tirar dúvidas sobre esse tema, tá certo? Então, professor, Ok, professor. terça que vem não tem aula, né? Não tem. A gente vai tentar manter assim um encontro semanal para tirar dúvidas, se for necessário. Aí, se vocês disserem, professor, a gente queria uma aula teórica formal, aí a gente faz 2 aulas semanais sem problema para tirar mais dúvidas ou para eu explicar algo melhor. Aí essa dinâmica vocês que vão dizer, tá certo? Beleza, professor, show de bola, tá combinado. A gente organiza aqui pelo time, somos só 5. No instante a gente organiza e já programa. Mesmo que seja terça-feira agora, professor, a gente estava precisando explicar um pouco mais aqui, gerou muita dúvida. Terça-feira de manhã, se vocês fizerem isso, às 16 horas a gente já tem aula. Beleza. Tá ótimo, professor. Beleza. Ok, moçada? Tudo Ok. bem, professor. Alguma dúvida mais? Não, professor, aí agora é apoiar para poder gerar dúvida, né? Não, com certeza. Eu só fiquei. Eu só senti assim a falta do. Acho que é Luiz, é o nome dele, Luiz Felipe, se eu não me engano. Que não. Eu não sei se ele não chegou a ver o e-mail que eu mandei com o link, tá certo? Mas de qualquer forma, eu já vou passar um e-mail para ele dizendo que as nossas aulas serão aqui pelo Teams. E se ele ainda. Ele é o único que está sem estar rigorosamente cadastrado na disciplina pelo Teams, né? O Rodrigo eu já fiz hoje. Então, se ele não tiver, ele fica alerta que eu vou mandar sempre o link por e-mail, né? O link da nossa reunião. Ele, através do link, ele consegue tranquilamente participar da nossa aula. Beleza, então, professor. Beleza? Então, semana que vem. Ótimo. Show de bola. Então, eu vou parar a gravação agora, pessoal. Eu agradeço aí vocês pela atenção e aí vocês dão uma estudada, geram dúvidas para a próxima semana a gente tirar todas, ok? Tá ok, professor. Valeu. Obrigado. Ok. Eu vou publicar já no Facebook, no YouTube essa aula. Um abraço. Valeu.
Obrigado, Um abraço professor. a todos. Bom final de semana.